Lembro-me de estar em Cancún no final do ano passado, falando com alguns amigos que me perguntaram sobre como se iriam comportar as criptos em 2022. E de eu ter respondido que não iria ser um ano muito bom. Só que pensei que não iria ser tão mau. Apesar de eu estar no mercado de cripto desde 2017, pensei que desta vez a queda não seria tão grande como da última vez. Assim, este ano tenho estado de olho nos indicadores que eu costumo usar para me preparar para os mercados. Agora, a boa notícia é que eles parecem ser precisos. A má notícia é que o fundo ainda não chegou. Pessoalmente, eu acho que ainda vamos ter mais dor nos mercados e por isso hoje eu vou explicar porque é que o bear market das criptos irá provavelmente continuar e quando será provável que termine e ainda estimar o quão baixas as criptomoedas podem ficar antes que tudo acabe. Este é um vídeo que você simplesmente não pode perder. Quero começar por dizer que ninguém sabe o futuro, nem mesmo eu. Tudo neste vídeo é baseado nas melhores informações da minha equipe de pesquisa e do que eu pude encontrar. Repare que estas são informações que podem mudar a qualquer momento. E também é desnecessário dizer que nada neste vídeo é aconselhamento financeiro. Dito isto, a primeira razão pela qual o bear market é provável continuar é porque os investidores de varejo ainda não capitularam. Em outras palavras, muitos investidores regulares de cripto ainda se estão agarrando às suas moedas e aos seus tokens, apesar das perdas massivas até o momento. E isso também é verdade para ações e outros ativos com exposição no varejo. Agora, este segundo ponto é significativo porque os preços das ações, da tecnologia e das criptomoedas estão altamente correlacionadas. Esta correlação tem sido menos aparente nas últimas semanas devido aos fatores específicos do mundo cripto, como o problema da FTX e da Alameda Research. Elas provocaram uma ligeira dissociação, mas voltarei a isso daqui a pouco. Sim, realmente houve alguma capitulação do varejo em meados de outubro, quando a inflação nos Estados Unidos assim veio mais forte do que era esperado. E isso derrubou o mercado de ações e causou uma pequena falha nas criptos. Contudo, algumas fontes sugerem que a maioria dos investidores de varejo ainda estavam comprando essas quedas. Não só isso, mas o mercado de ações vem-se recuperando desde as suas recentes mínimas de outubro. Isso parece ser porque as atas das reuniões mais recentes do Federal Reserve sugerem que o Banco Central irá começar a desacelerar o ritmo de aumentos de juros em meados de dezembro. Acredita-se também que as ações irão subir no Natal, mas ao mesmo tempo é possível que o mercado das ações caia em dezembro, quando os fundos de pensão forem forçados a vender ativos e as pessoas comuns a venderem ativos também para financiar as suas compras de Natal. Também é possível que o Fed aumente as taxas de juro, mas mais altas do que os investidores estão atualmente à espera. E isso também derrubaria o mercado das ações. Dado o cenário macro brutal de escassez de energia, a inflação, o aumento das taxas de juros, restrições da pandemia e a guerra na Ucrânia, a probabilidade de uma queda parece ser maior do que uma subida. Os técnicos para os índices de ações como o S&P 500 também sugerem que as ações em breve retomarão as suas tendências de queda de longo prazo. Seja como for, o mercado de ações continuará a sua tendência de baixa a mais longo prazo e a qualquer momento. Embora a reversão possa acontecer já em dezembro, é possível que não venha até o início do próximo ano, quando os consumidores perceberam que eles gastaram dinheiro a mais no Natal e na passagem de ano. E dessa forma comecem a vender. Assim, quando a correção do mercado de ações inevitavelmente vier, provavelmente irá levar também o mercado de criptomoedas para baixo. Os técnicos do Nasdaq sugerem que ele pode cair em torno de 20 a 25% do seu preço atual na próxima correção. Isso traria o Nasdaq de volta aos seus níveis pré-pandemia, o que faria sentido porque, como mencionei há pouco, os preços das ações de tecnologia e das criptomoedas
tendem a se mover em paralelo. A única diferença é que as criptomoedas são mais voláteis. Em termos práticos, uma queda de 20-25% no Nasdaq se traduziria em uma queda de 40 a 50% nas criptos maiores e muito mais para as moedas mais pequenas. A segunda razão por que o bear market é provável que continue relaciona-se com a primeira razão, que é toda a especulação e alavancagem que continuamos a ver no mercado de criptomoedas. Como alguns de vocês saberão, uma maneira fácil de medir a especulação no mercado de criptomoedas é olhar para o domínio do Bitcoin. Para aqueles que não estão familiarizados, o domínio do Bitcoin é uma medida de como grande parte do valor total do mercado de criptomoedas é BTC. Isto porque o BTC é visto como a criptomoeda mais segura. O domínio do Bitcoin tenta aumentar quando todo o mercado de criptomoedas está caindo. E o domínio do Bitcoin tende a cair quando todo o mercado de criptomoedas está subindo. Como você pode ver, o domínio do Bitcoin está preso em cerca de 40% há mais de um ano e, embora tenha subido quase a 50% em junho, depois do colapso da Terra-Luna, desde então caiu para cerca de 40%. Isto significa que o dinheiro voltou a entrar nas altcoins e isso significa que ainda há muita especulação. A ressalva é que é possível que a Ethereum também se tenha tornado num refúgio seguro aos olhos dos detentores de criptomoedas. Isto significa que essa parte do domínio do Bitcoin está essencialmente sendo compartilhada com a Ethereum. Infelizmente, o domínio para ambos tem estado em declínio e isso prova indiscutivelmente que há muita especulação no momento. Se você precisar de mais provas, considere que moedas do tipo da Dogecoin, ainda na semana passada, estavam bombando. Também houve algumas manchetes sobre moedas de pequeno e médio capital que mais que dobraram de preço em apenas alguns dias, e isso é pura especulação ou manipulação de preços. Até pararmos de ver a Dogecoin bombar 2 dígitos, sempre que o Elon Musk faz spoilers dos seus próximos recursos do Twitter, então é seguro assumir que o fundo do bear market de cripto ainda não chegou. Agora, a especulação é principalmente o lado comercial da equação, mas a alavancagem é onde as instituições entram. Alguns de vocês devem se lembrar de que houve um nível recorde de liquidações de Ethereum no final de outubro. E isso aconteceu quando os traders de alavancagem perderam $500 bilhão em apenas 2 dias. O colapso da FTX e da Alameda também levou a cerca de $1 bilhão de liquidações de BTC e Ethereum. Curiosamente, uma pesquisa recente feita por CoinShares sugere que os investidores institucionais têm encurtado o mercado de criptomoedas em níveis recordes e isto, logicamente, significa que eles serão liquidados em níveis recordes se o mercado de criptomoedas, por alguma forma, subir em dezembro. O que é possível, dado ao que eu mencionei anteriormente. É importante lembrar que a alavancagem também não significa apenas fazer trading. Muitas instituições de criptomoedas deram umas às outras empréstimos massivos nos últimos 2 anos. Alguns destes empréstimos envolveram criptomoedas que desde então caíram significativamente. O elefante na sala, a este respeito, é a FTX e a Alameda Research novamente, cujos empréstimos de FTT atrasados acabaram levando às suas falências. Se as manchetes não deixaram tudo isto bem claro, o contágio da alavancagem entre estas e outras empresas de cripto continua e parece até que a Genesis será a próxima a entrar em colapso. Seja como for, a terceira razão pelo qual o bear market das cripto provavelmente continuará é porque a taxa de hash do Bitcoin ainda não caiu. Para contextualizar, a taxa de hash do Bitcoin historicamente cai entre 40% a 50% quando o BTC atingiu o seu fundo. A taxa do hash do Bitcoin entrando em colapso perto do fundo do BTC faz sentido em ambos os lados da relação de causa e efeito. Se o preço do BTC cair, então não é lucrativo minerar BTC e isso força as mineradoras menos lucrativas a fechar. E isso faz com que a taxa do hash do BTC caia. Como alguns de vocês podem já ter ouvido, muitas das empresas de mineração de Bitcoin estão começando a se debater, particularmente as de capital aberto.
Para dar dois exemplos, no final de setembro a Computer North abriu falência e no final de outubro a Core Scientific alertou que estava à beira de fazer o mesmo. Isto ocorre porque o custo médio de mineração do Bitcoin está atualmente em $18.000 e o preço do Bitcoin está abaixo disso no momento em que eu estou filmando. Isto significa que a maioria dos mineradores de Bitcoin está perdendo muito dinheiro e que provavelmente têm vendido lotes dos seus BTCs existentes para se manterem abertos. Isto é evidenciado pelo indicador da Glassnode sobre as mudanças de posição líquida, o que sugere que os mineradores de Bitcoin têm vendido agressivamente Bitcoins desde que o seu preço caiu abaixo dos $20.000. É possível que esta venda tenha suprimido o preço do Bitcoin, mas é provável que a maior parte deste BTC esteja sendo vendido fora das exchanges. Isto me leva ao outro lado da causa e da relação de efeito da taxa de hash do Bitcoin e do preço do BTC. Como acabei de explicar, um declínio do preço do BTC pode causar um declínio na taxa de hash do Bitcoin. Contudo, um declínio da taxa de hash do Bitcoin também pode causar um declínio do preço do Bitcoin. A repressão da China à mineração de criptomoedas em maio passado é um ótimo exemplo. A taxa de hash do Bitcoin caiu primeiro à medida que os mineradores estavam sendo forçados a fechar e o preço do Bitcoin seguiu-os. Isso ocorre porque a notícia de uma proibição de mineração de cripto na China é muito pessimista, especialmente desde que outros países começaram a aumentar as suas preocupações sobre o uso de energia para o Bitcoin. Mas essas preocupações são infundadas e se você desejar um vídeo onde eu explico tudo isso em detalhe, por favor, comente em baixo que eu faço um vídeo espetacular explicando tudo, ok? Agora, acredito ou não, o Bitcoin pode estar prestes a ver a mesma relação de causa e efeito a desenrolar-se. Isto porque o inverno está chegando e os países estão tentando doidamente economizar energia. A União Europeia advertiu recentemente que colocaria uma pausa na mineração de criptomoedas no caso de uma escassez de energia. No Canadá, a província de Quebec está tentando obter a aprovação do governo federal para encerrar os seus contratos com os mineradores de criptomoedas, citando as preocupações com o uso da energia também. O Estado norte-americano de Nova York recentemente aprovou uma proibição de mineração de cripto de 2 anos por razões ambientais e podemos ver graus semelhantes em outros países. Eu suspeito que um crash no preço do Bitcoin combinado com o banimento de mineração de cripto em certos países será suficiente para reduzir a taxa do hash do Bitcoin em 40% a 50%, como caiu em bear markets anteriores. Novamente, as probabilidades são grandes de que o preço do Bitcoin chegue ao fundo quando isto acontecer, e isso juntamente com as outras criptos. A quarta razão pela qual o bear market das criptos provavelmente irá continuar é a próxima crise energética global que já está sendo sentida agudamente em muitos países. O que mais me vem à mente é a Ucrânia, com 80% do país supostamente sem energia devido aos ataques russos. Embora a Ucrânia provavelmente seja capaz de reparar a maior parte da sua infraestrutura energética, provavelmente não será suficiente para evitar outra onda de refugiados fugindo para os países europeus vizinhos. E no caso de você não ter visto as notícias, os países europeus também não estão indo tão bem em relação à energia. Como tal, o fluxo de refugiados por si só poderia levar a apagões em muitos países. Isto ocorre porque muitos países europeus disseram que podem evitar apagões se os cidadãos não usarem muita energia. Algo me diz que eles não levaram em conta a demanda vinda de milhões de novos refugiados. Os políticos europeus também não parecem estar a ter em conta os efeitos práticos que o limite máximo de preços propostos para o gás natural irá ter. Definir um limite de preço significa que a demanda por gás não irá diminuir para corresponder à oferta. Isso significa que a escassez de gás está quase garantida e a história tem mostrado que esse é o caso. Se não fosse ruim o suficiente, os Estados Unidos e os seus aliados estarão impondo um preço limite para o petróleo russo a partir de 5 de dezembro. Naturalmente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ameaçou sancionar qualquer país que viole este limite de preço. Entretanto, o governo russo
anunciou recentemente que vai parar de exportar petróleo para qualquer país que acompanhe este limite de preço. Isso significa que os países que cumprem o limite de preço podem em breve estar com pouco petróleo, e isso acontece quando a OPEP já cortou a produção global de petróleo. Entretanto, temos os Estados Unidos que em breve irão estar procurando reabastecer a sua reserva estratégica de petróleo, que foi esvaziada pela atual administração numa tentativa de manter a inflação baixa. Muitos investidores também esperam que a economia da China reabra no início do próximo ano, mas os recentes protestos contra as políticas da pandemia do PCCC sugerem que a reabertura da China até pode acontecer muito mais cedo do que inicialmente esperado. Se isso acontecer, irá criar um aumento maciço na demanda de energia relacionado com a fabricação e manufatura. Estes e outros fatores farão com que os preços da energia disparem durante o inverno. Isso irá causar danos diretos à economia na forma de preços mais altos e fará indiretamente danos à economia sob a forma de enormes taxas de juros dos bancos centrais que tentam combater a inflação. Obviamente, é muito difícil ver como o mercado de criptomoedas poderá subir com este clima. Neste tipo de condições, haverá milhões de pessoas vendendo tudo o que puderem para manter as luzes acesas em suas casas e nas empresas, e isso inclui as criptomoedas. A quinta razão pela qual o bear market provavelmente irá continuar está amarrada à quarta, e essa é a incerteza sobre quão altas as taxas de juros serão. Isso, em última análise, depende de quão alta a inflação fica e quão alta ela vai ficar. Algo que só saberemos daqui a alguns meses. Provavelmente é por isso que os investidores atualmente esperam que o Fed pare de elevar as taxas de juros no início do próximo ano. Para ser claro, parar os aumentos das taxas de juros não é o mesmo que baixar as taxas de juros. Os cortes nos juros não devem ocorrer até mais tarde no próximo ano e pode até ser no início de 2024. Por outro lado, os cortes nos juros podem vir muito mais cedo se algo na economia começar a quebrar por causa das taxas de juros muito altas. É basicamente por isso que existe uma correlação entre a queda das taxas de juros pelo Fed e o fundo de um ciclo do mercado de ações. Algo quebra e o Fed baixa as taxas de juros como resposta. Na maioria das vezes, o que quebraria seria o mercado de ações. E é por isso que os investidores se tornaram tão condicionados a comprar na queda. Isto porque eles esperam que o Fed intervenha para salvar o mercado de ações sempre que ele cai para recordes mínimos. Porque isso é o que o Fed vem fazendo há anos. No entanto, desta vez é diferente. Eu sei que é um clichê dizer isto, mas realmente é diferente. A inflação é a mais alta em quase meio século. Os bancos centrais precisam de reduzir essa inflação a todo custo, ou então ela irá causar mais danos ainda à economia e poderá até levar à hiperinflação de algumas moedas fiduciárias. No entanto, isso não significa que o Fed não piscará quando algo quebrar. E o que precisa de ser quebrado é muito maior do que o mercado de ações caindo 2 dígitos. Algumas autoridades do Fed estão a começar a ficar preocupadas com o facto de que algo grande vai quebrar se eles continuarem aumentando as taxas. É por isso que o Comitê Federal do Mercado Aberto concordou que seria apropriado começar a baixar o ritmo das subidas das taxas. Pois é, tudo isto está muito bem, mas quero salientar que pausar não é o mesmo que baixar. Dependendo da situação da inflação, poderemos ver muito fluxo de capital para ativos tradicionalmente seguros, como títulos do governo e metais preciosos. É possível que as criptomoedas como o Bitcoin farão parte desta cesta. Mas o facto é que os investidores ainda veem o Bitcoin e outras criptomoedas de grande capitalização como sendo semelhantes às ações da tecnologia. Estes tipos de ativos continuam a lutar no ambiente na alta taxa de juros e, como já falei antes, isto pode durar até 2024. A última razão pela qual o mercado o bear market de cripto irá provavelmente continuar tem a ver com a análise técnica. Se você tem analisado os gráficos das criptomoedas, você deve ter visto que há meses que o Bitcoin estava com uma bandeira de bear market há meses.
Esta enorme bandeira de bear market parecia ter finalmente quebrado no mês passado e por isso agora se levanta a questão de quão baixa será esta bandeira de bear market. E isso depende de como você a medir. Se você a medir a partir da bandeira inicial de 3 meses atrás, então o BTC está indo para os 10 mil dólares. E na minha opinião, esta será a última parada. Contudo, se medir a partir da desagregação mais recente, então é possível que já tenhamos visto o fundo do mercado de bear market em torno dos 15 mil. O que é interessante é que vimos o mesmo padrão de bandeira do Bitcoin no mercado mensal durante o bear market anterior em 2018. Naquela época, a segunda quebra inicial parecia ser o fundo do bear market, mas nos meses que se seguiram, o Bitcoin atingiu a meta de quebra inicial ainda até aos 4 mil dólares. Como diz o mercado, a história não se repete, mas rima. Considerando todos os fatores que mencionei neste vídeo, é bem possível que vejamos algo semelhante acontecer novamente. No final das contas, não há escassez de catalisadores para fazer subir as criptos no início de meados de 2023. Agora, antes de terminarmos, quero chamar a atenção para um último indicador, e este é o saldo da Bitcoin nas exchanges. Como você deve ter ouvido, o saldo de Bitcoin nas exchanges é o mais baixo em quase 5 anos. Isto significa que o preço do Bitcoin será muito volátil nos próximos meses e isso significa que a análise técnica que acabamos de fazer pode estar muito longe do que vai acontecer. Por exemplo, o Bitcoin pode cair temporariamente muito mais baixo dos 10 mil dólares devido à falta de liquidez e liquidações por quaisquer traders em alavancagem. Isto significa que você precisa de ser extremamente cuidadoso se você está planejando negociar cripto nos próximos meses. Nos próximos vídeos eu irei partilhar o que irei estar comprando e por isso subscreva o canal para saber todos os detalhes. De qualquer forma, muito obrigado por assistir. O meu nome é Rui Ludovino, tenha um dia fantástico.